primeira coisa que eu tenho que dizer é que, se não fosse a diáspora que me precedeu, eu não teria escrito O Papagaio Doutor. Portanto, essa questão do livro ser autobiográfico ou não ser autobiográfico é uma questão que se coloca repetidamente, e é uma falsa questão. Uma falsa questão. Todos os livros são autobiográficos. Prova disso que eu tive é que, depois de ter escrito O Papagaio Doutor há praticamente 30 anos, eu escrevi agora, recentemente, um outro livro sobre imigração, que não tem nada, em princípio, a ver com a minha vida. Mas ele é inteiramente autobiográfico. Por quê? Por quê? Porque a fonte na qual o escritor bebe é o seu imaginário. Não adianta fazer pesquisa para escrever romance. Você tem que pesquisar o seu imaginário. E é dele que você tira a estrutura dramática que pode sustentar o livro. É a melhor pesquisa. Como? A melhor pesquisa. E a gente treina, isso a gente treina. Não é? Eu me lembro, por exemplo, de ter entrevistado Jean-Claude Carrière, que foi o roteirista do Buñuel, e entre outros, né? E ele me contou que eles, às vezes, passavam, ele e um outro cineasta, passavam a tarde inteira num bar, fechados no bar, imaginando cenas a partir do que eles viam na rua. Então, imaginar é um músculo que a gente treina, mais ou menos. Bom, o fato é que, por causa da diáspora que me precedeu, eu escrevi 2 livros que têm a ver com ela. Um deles é O Papagaio Doutor, que diz respeito a uma descendente de imigrante, e o segundo é o que vai ser lançado no próximo ano, que se chama Baal, que diz respeito a um imigrante. Baal, como vocês sabem, é um deus dos fenícios, que é um deus do mal e do bem. Mas eu não vou falar de Baal, eu vou falar, sobretudo, do papagaio. Agora, em geral, quando nós falamos da imigração, nós tendemos a focalizar os fatos objetivos. A guerra, as dificuldades da imigração. E o que me interessa não é... O que me interessa são as consequências subjetivas da imigração, que, em geral, não são focalizadas por diferentes razões que eu vou explicar. Então, ainda falando de mim, eu posso dizer que eu sou uma escritora de formação psicanalítica sistemática. O Gilberto Freire dizia que ele era um sociólogo, ninguém duvida que o Gilberto Freire era um escritor, ele dizia que ele era um sociólogo de formação, um escritor de formação sociológica sistemática. Então, na trilha dele eu digo a mesma coisa, e eu também ouço dizer, na trilha da Svetlana, autora de Vozes de Chernobyl, Prêmio Nobel da Literatura, que eu sou uma mulher ouvido, que a minha literatura é feita a partir do que eu escuto e também de forma a estilizar a oralidade, a fala. Isso também significa que eu sou uma paulista, que eu escrevo na tradição do Mário de Andrade. Então, o que me interessa nos romances sobre a imigração é a história sentimental dos imigrantes e dos seus descendentes. Uma história que tende a ficar encoberta por diferentes razões. Entre elas, a intolerância a qual os imigrantes e os seus descendentes estão continuamente expostos. Além da discriminação racial, religiosa e sexual, existe a discriminação étnica, que diz respeito a uma etnia, ou seja,
a um grupo que se diferencia por sua especificidade sociocultural refletida na língua, na religião e nas maneiras de agir. A intolerância, nesse caso, se manifesta sobretudo através da xenofobia e, como vocês vão ver, há várias formas de xenofobia e foi isso que eu descobri através da literatura. A psicanálise com a psicanálise eu não teria descoberto isso. Bom, antes de mais nada eu quero lembrar que a palavra xenofobia vem do grego, né, de xenos, que significa estranho, e de phobos, que significa medo. Designa o medo do estrangeiro, a aversão a ele. Eu vivi isso na pele, por ser descendente de imigrantes que foram para o Brasil no final do século XIX, imigrantes do Oriente Médio, que migraram para não servir o exército otomano, o exército turco. Migraram para escapar da guerra. O Líbano, então, fazia parte desse império e a travessia era feita no porão do navio, em condições precárias, mas, contrariamente ao que acontece hoje, a grande maioria dos imigrantes sobrevivia. Havia menos gente na terra. Aliás, a situação atual da imigração ilustra de maneira ainda mais clara o que eu percebi focalizando a imigração daquela gente, daquele tempo. A aversão ao estrangeiro, o volta para o lugar de onde você veio, a terra é minha, o mar é seu, como se pudesse haver civilização, sem direito de asilo. Então, a questão da imigração é uma questão sempre atual, e ela é sempre atual porque a guerra, infelizmente, é inevitável. Como diz Freud, nós somos descendentes de gerações e gerações de assassinos. Bom, então, há 25 anos eu escrevi o Papagaio, inspirado nessa história da imigração e na minha análise com Lacan. E eu tive a sorte de ser lida por uma leitora como a Michelle Sarda, que foi professora de literatura francesa na Universidade de Georgetown. E a Michelle escreveu o prefácio da edição francesa e nele ela dizia, abordando a questão da autobiografia, do gênero literário, etc. Não faz sentido hoje querer saber se esta narrativa, tão bela quanto inteligente, pertence a um ou outro gênero literário, romance ou autobiografia. Um livro é o produto de um eu diferente daquele que nós manifestamos na sociedade. Ou seja, o eu do romance não é o eu do conferencista, por exemplo. Não é? Não se pode confundir um eu com o outro. Então, basta que se classifique o Papagaio Doutor no gênero pós-moderno, romance ou autobiografia, autoficção ou ensaio romanesco, novela ou conto, autorretrato ou poema em prosa. Há muito tempo que a Europa de Kundera, a América de Garcia Marques e das universidades da América do Norte nos libertaram deste falso problema que os grandes escritores, tão indiferentes aos críticos literários quanto aos doutores da Sorbonne, já haviam resolvido. É claro? Então, um dos temas do romance é a xenofobia dos brasileiros em relação aos libaneses, dos libaneses em relação aos brasileiros e da protagonista em relação a si mesma. O que eu quero dizer é que há 3 tipos de xenofobia. A do nativo em relação ao imigrante,
do imigrante em relação ao nativo e do descendente do imigrante em relação a si mesmo. Isso eu descobri através desse romance, mas eu acredito que vale para todas as imigrações. Por razões que a psicanálise explica, por razões narcísicas. Ser descendente de um imigrante é uma humilhação, é uma ferida narcísica. Ter sido imigrante, ter sido humilhado no curso da imigração, também é uma humilhação. Por isso, o imigrante tende a escotolizar o passado. Então, esse livro é uma metáfora da imigração. Aconteceu no Brasil, mas poderia ter acontecido em qualquer outro lugar. Por isso, no romance, o país não se chama Brasil, e sim Açu, que significa grande em Tupi-Guarani. Na época, eu acreditava que era tão importante para os brasileiros conhecer o Tupi-Guarani quanto conhecer o latim. Talvez seja. Mais importante até, na realidade. Quando nós valorizarmos, pararmos de desqualificar o que é nosso, nós vamos considerar que é importante conhecer o Tupi-Guarani. Agora, só foi possível escrever esse romance por eu ter feito uma análise. Graças a ela, eu pude me observar e revelar as diferentes formas de xenofobia que estão na origem de uma crise de identidade capaz de implodir o mundo. Então, há razões pelas quais o terrorismo aflorou com tanta violência. Bom, de saída aparece no romance a xenofobia em relação ao imigrante. Os primeiros libaneses que chegaram no Brasil largaram do Líbano para escapar aos turcos, mas eles eram chamados de turcos no Brasil, além de serem chamados de come-gente. Nas fazendas, ou seja, de canibais, né? Nas fazendas, onde o mascate ia vender seus produtos, as pessoas saíam correndo de medo. Acima de tudo, elas queriam distância. Agora, é preciso dizer que se o nativo é xenófobo, o imigrante também é. Porque ele tende a valorizar o país de onde ele saiu. Então, a avó libanesa da protagonista, que se chama Hila, ela tratava os nativos de Brasilii, ou seja, essa gente de menos, né? E quanto ao avô, ele se orgulhava de não ser um Brasilii e fazia questão de lembrar que era descendente do grande povo fenício, que tinha 4.000 anos de tradição, ao contrário dos nativos, cuja tradição era de 400 anos. Então, a Seriema, que é a heroína do romance, vive entre essas duas formas de xenofobia, tendo que se integrar num país que os ancestrais menosprezam. Então, essa contradição, eu acho que ela diz respeito a quase todos os descendentes de imigrantes. Bom, e só foi possível para a Seriema encontrar um caminho para si graças à análise, graças ao distanciamento que ela conquistou em relação a isso tudo.